Estamos ao vivo hoje pelo Facebook, nesse sabadão, dia 5 de fevereiro de 2022. E por que estou ao vivo no Facebook e não no Instagram? Porque o Instagram me bloqueou para fazer transmissões ao vivo. Por quê? Não sei. Então, ao som de Wave Town mais uma vez, estou aqui hoje pela primeira vez no Facebook, falando com vocês, e eu espero que vocês estejam recebendo o áudio, esteja tudo legal. Então vamos baixar o som, e hoje eu vou falar sobre alguns assuntos que vão ficar um pouco diferentes do que eu costumo fazer aqui. Para o pessoal que me segue no Instagram e vê minhas lives, eu estou fazendo uma sequência de vídeos, de lives com um tema central. Tenho dado dicas de literatura também e tocado minhas músicas. Mas hoje eu não vou fazer nada disso. Hoje eu vou responder algumas perguntas antes de entrar no tema central, que pelo título da live, o Eu Criança, fica meio estranho, mas vocês vão entender se ficar comigo aqui até o final. Então, a primeira pergunta que eu quero responder hoje, tá? Não é uma coisa, perguntas selecionadas, eu fiz um apanhado da dúvida de todo mundo e elenquei mais ou menos numa ordem e vou respondê-las para começar essa live. A primeira pergunta, a primeira questão é sobre o que eu acho de cursos online. A pergunta, pelo contexto, eu acredito que seja em relação a esses cursos que aparecem na timeline do Facebook e do Instagram, no YouTube, até por e-mail, que de acordo com o interesse da pessoa, essas plataformas vão direcionando o conteúdo e você acaba vendo isso. Bem, uma experiência pessoal que eu tive foi em 2012, que eu comprei meu primeiro curso online. Era um curso bem barato, eu paguei, se eu não me engano, uns R$70, e era sobre gravar em casa. Eu estava aprendendo ainda a mexer com workstation e fazer música com computador, então eu comprei esse curso. Hoje, olhando para trás, ele é muito fraco, realmente eu pouco recomendaria, não recomendaria na verdade, mas eu acho que até o curso não está mais no ar, não vou dar o nome aqui também, porque é coisa de 10 anos, né? Mas mesmo assim, quando eu estava no zero, eu aprendi muita coisa. Aprendi as bases, assim, em termos de panorama, em termos de latência, coisas assim, coisas técnicas, foi bem interessante. Na mesma época, eu comprei um curso em vídeo sobre uma ferramenta que era para fazer modelagem 3D. Não me vem o nome agora, mas também aprendi muita coisa, fiz o logo da minha banda, fiz várias coisas lá. O Blender 3D. Eu estava numa fase de usar coisas do Linux e tal, então foi interessante. Já o que eles ofereciam para gravação não foi muito legal. Mas, dito isso, eu fiz, por exemplo, os cursos de produção musical do Liciel e do Denis Asikoff, que foi bem legal, bem mais abrangente, com entrevistas. Pegaram pessoas do meio mesmo, né, produtores, músicos, engenheiros de som, gravaram em estúdio, tirando dúvidas, passando técnicas. Foi muito rico esse período que eu fiz esse curso. Eu aprendi demais. Eu fiz curso presencial também de produção, aprendi bastante também.
Mas uma coisa muito interessante dessa parte, quando tu entras em um curso online com uma pessoa que seja do meio, você acaba tendo contato com outras pessoas e outras, seguindo outras pessoas, então vira um nicho que tu consegue acumular bastante informação se conseguir manter o foco, porque a consequência mais habitual de se acumular informação é acabar confundindo tudo e esse conhecimento se perder. Então, foi bem legal isso aí, me mantive focado e rolou legal. Produção musical. Fiz curso de guitarra com alguns guitarristas que eu admiro, foi muito legal, aprendi bastante. Boa noite. E fiz curso de contrabaixo, de canto e de ferramentas diversas. Então, eu acredito em cursos online, sim. Tem muita picaretagem? Tem. Vou dar um exemplo. Há cerca de um ano atrás, eu comprei um curso que estava bem barato, parecia ser um curso rápido, que eu estava voltando a usar o meu YouTube, então eu queria um passo a passo, assim, rápido, para organizar ele direitinho, e o cara deixou um mês o curso no ar, trocou de plataforma e foi horrível, certo? Não deu pra me aproveitar muitas coisas. Ó, saudações do Brasil para Portugal, seja bem-vindo à live. Então, tem essa parte. Claro que a quantidade de informações é imensa, né? Eu, por exemplo, toda semana eu me inscrevo em uma dessas séries de lives que é os lançamentos de produtos sobre diversos assuntos. E o pessoal entrega muita coisa online ali, entendeu? Ao vivo, de graça. E eu acho legal, eu estou sempre aprendendo, né? Dentro de uma estrutura ali de interesses que eu tenho, estou sempre aprendendo, sempre fazendo curso online, então não vejo problema nenhum. O aprendizado está na pessoa. Tem conteúdos mais fracos? Sim. Tem conteúdos mais fortes? Sim. O fato de ser pago, de ser gratuito, não quer dizer. Tem curso muito legal que é pago e tem curso muito ruim que é pago também. E tem muita gente que entrega coisa de graça e é legal. Principalmente em lives que não ficam gravadas, que o pessoal entrega um monte de conteúdo e não deixa gravado para fazer o lançamento de um curso. Eu gosto bastante. Boa noite. Para quem está chegando agora, que está estranhando que eu não estou no Instagram, estou no YouTube, é que o Instagram bloqueou minha live. Por algum motivo, não consegui entrar ao vivo. Então, eu estou por aqui e estou respondendo algumas perguntas do pessoal que mandou ao longo dessas semanas aí. Principalmente sobre o conteúdo que eu tenho feito como tema das lives. Mas, seguindo então. Sobre cursos online, por causa da pandemia, principalmente, teve um boom de cursos online, porque as pessoas não tinham como entregar conhecimento, às vezes não tinham como tocar ao vivo, então músicos fizeram muito isso. Eu não tenho nada contra, eu gosto, eu prefiro assim, eu já fiz curso de marketing para bandas, estruturação de carreira de músicos numa universidade dos Estados Unidos. Eu fiz curso de música, de teoria musical, universidade francesa. Tudo pela internet. Basta ter o domínio da língua para poder se falar. Fiz um curso de produção musical com um produtor, o Warren Hewart. Para quem não conhece, ele produziu os últimos álbuns do Alice in Chains, produziu Aerosmith, Ace Frehley, James Blunt, e eu fiz um curso com o cara americano. Eu fiz uma entrevista com ele no blog do meu site, vai lá, cacoramos.com/blog, tem muito conteúdo lá, ok? Então esse papo de estudar pela internet, pra mim, show de bola, dependendo do conteúdo e dependendo principalmente da sua dedicação. Nesse embalo, eu quero responder outra questão também
que tem chegado para mim. Também envolve internet. Nos meus posts, nos mais de 300 posts que eu tenho no meu site, cacoramos.com, a parte do blog, e no meu YouTube, tem uma série de links, que alguns são para minhas redes sociais e alguns são treinamentos ou produtos que eu estou divulgando lá. Tá? Então, esses produtos eu valido eles. Por isso que eu botei lá, porque eu participei do curso. Tá? Então, se você ver lá na descrição dos meus vídeos no YouTube ou no final das postagens dos meus textos no blog, tem uma série de links ali e tem os produtos. Eu vou falar um pouco deles para vocês saberem do que se trata. Tá? Um deles é o Método Cronos, que é do Wendel Carvalho. Todos, na verdade, são dele. E o Método Cronos ele nada mais é do que um treinamento para você aprender a priorizar as coisas na sua vida, fazer um planejamento a longo prazo, dividir todas essas ambições em períodos menores de um ano, até chegar uma semana e colocar isso na agenda. Dá um exemplo para ser mais claro. Você quer, seu sonho, por exemplo, é viajar pelo mundo, digamos assim, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, fazer uma super viagem. E você vai planejar essa viagem, vai aprender línguas, vai fazer um roteiro de viagem e durante todo final de semana você vai fazer uma lista de atividades que você tem que fazer na semana e sempre incluir coisas que incluem essa viagem, como economizar dinheiro, testar roteiros, conhecer pessoas, para te, em um determinado momento lá na frente, poder fazer essa viagem. E tudo divididinho por dias. Não sei se ficou bem claro. E por que eu sei disso? Eu adquiri o treinamento, eu assisti uma série de lives, como eu falei para vocês que eu assisto, me interessei, eu tenho um grande problema com procrastinação, sempre tive. Eu sempre tive o problema de desanimar sempre que começava alguma coisa. Então, com a live dele, a chamada para ação, eu me interessei, eu gostei da ideia e entrei. Bom, o que eu tive lá dentro? Eu tive acesso a áudios, tive acesso a livros, né, títulos de livros, eu tive acesso ao método em si, todo o treinamento passo a passo, como jogar a sua vida para dentro daquele método e conseguir ajeitar as prioridades. Então eu recomendo. Outro treinamento que eu conheci lá, também é do Wendel Carvalho, só que tem várias pessoas junto. Esse, para quem é mais arrojado, eu super indico, que é a Jornada das 5 Liberdades. E o que seria essa Jornada das 5 Liberdades? Lá dentro você aprende a desde vender hambúrguer online, fazendo tráfego pago, usando iFood. Ele ensina também marketing digital, que é fundamental hoje. Ele ensina como usar o Instagram, desde editar bio, frequência de postagens, como impulsionar. Lá tem como fazer página de venda, página de captura de leads, como escolher o nicho certo. Tudo isso, tudo detalhado, e não é só com o Wendel, é com várias pessoas, assim, Pedro Sobral, tem várias, Ricardo Máxima, que trabalham isso aí e complementam. É uma super jornada com horas e mais horas de vídeos, então vale a pena. Eu indico tudo aquilo que eu posto links, tanto no meu site como no canal do YouTube, eu indico, certo? Se é possível
uma alternativa gratuita, eu coloco o link. Isso aí eu faço sempre, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que acumula e-books. Eu também baixo e-books para ler algum livro que eu esteja interessado. Então, quanto àqueles links, tranquilo. Eu ganho alguma coisa com aqueles links, com aquelas vendas, principalmente da Amazon, ganho um percentual para estar ali, porque estou usando o meu espaço, né? Eu sou um consumidor, então eu valido muito daquilo. Livros, por exemplo, tem livros que eu indico, tem livros que eu também indico, certo? Tem livros que eu acho horríveis, tem livros que eu não leria mais aquele autor, e tem livros que eu acho excelentes. Por que eu indico todos? Porque é o gosto da pessoa. Não tem gosto particular. Mesmo se você não concorda, conheça. E é exatamente isso que chega num outro ponto, que também foi questão, também foi... vieram comentar a respeito, que é o seguinte: algumas pessoas, principalmente quem está acompanhando as lives, me viram fazer muitas postagens sobre os livros do Tony Robbins. E eu explico por quê. Como eu entrei no método Cronos e para destravar minha produtividade, me organizar financeiramente, em todas as áreas da minha vida, poder produzir, rentabilizar com isso, né? Eu acabei tendo contato de novo com a programação neurolinguística, que foi uma moda lá nos anos 90. Foi muito em alta, mas daí teve o conflito com a neurologia, com a psiquiatria, com a psicologia, então a programação neurolinguística ficou um pouco de lado. Surgiu muitos coaches também, principalmente no lado empresarial, pessoas que tentavam destravar alguns bloqueios. Então eu fiquei curioso e reli os livros do Tony Robbins. E daí você está perguntando, mas leu todos aqueles livros que estão lá? Sim, li todos aqueles lá que eu resenho. Só que não é uma coisa que eu fiz com o Tony Robbins, não sou fã, eu tenho muita coisa que eu aproveito dele, com certeza. Tem outras coisas que já vão totalmente contra o que eu penso. Mas o interessante é o seguinte: se você olhar a linha das minhas publicações, você vai ver que eu falo lá. Teve uma sequência que eu falei de Homero, com a Ilíada e a Odisseia, inclusive numa das lives eu dei como dica de leitura. Em seguida eu li a Teogonia, Trabalhos e Dias do Exíodo. Depois eu li Ésquilo, as 7 peças dele. Escrevi, tá lá os textos no blog, com um link para comprar o livro, com um link para o e-book para baixar, tudo lá. Depois eu escrevi sobre Sófocles, sobre Heródoto e Eurípides. Além disso, eu falei de Safo, que tem um livro só de fragmentos, que foi uma poetisa anterior até ao teatro grego. E também eu escrevi sobre Píndaro, que fez poesias para os campeões dos jogos que se praticavam na Grécia. Ou seja, eu tive um tempo, mais ou menos um ano, que eu entrei de cabeça na Grécia Antiga. Consumi muita coisa, comprei os livros, não vou virar aqui para não ficar ruim, mas tenho os livros ali na minha estante. Mesmo tendo lido e-books, eu compro os livros para fazer anotações e deixo ali guardado na minha biblioteca, certo? Então aconteceu com o Tony Robbins. Vou reler. Claro que se você bota um livro em cima do outro, né, muita coisa se repete, mas isso não é ruim. Eu que tenho o costume de ler pelo menos 1 hora por dia, tá lá na minha agenda, ler 1 hora por dia. Eu estudo bastante. Eu tenho os livros aqui. Até aqui está. Esse aqui eu li pela segunda vez, que é o primeiro que lançou no final da década de
de 80, tá? Poder Sem Limites, é um clássico. Tem muita coisa interessante aqui, aplicável na vida de qualquer um. Eu acho excelente, tá? As ferramentas que tem aqui, elas funcionam. Não com a presteza ou com o brilhantismo que ele sugere, até porque isso aqui é um livro do final da década de 80, escrito em inglês para americanos, então complica, não é a realidade do brasileiro, por isso muita gente estranha ele falando de ações, de empreendedorismo, coisas do tipo, é uma coisa muito americana, mas, por exemplo, ele bate muito na parte de alimentação, tem umas coisas que eu não concordo, né? Tipo, eu adoro churrasco. Não interessa quantos milhões de livros ele venda dizendo que não é legal comer carne, que é preferível comer outra proteína. Eu adoro churrasco e adoro hambúrguer e vou seguir comendo. Azar é dele. Mas é muito legal a parte, principalmente, de superar alguns bloqueios, alguns medos, como o que eu tinha para falar aqui. Eu sou disléxico, eu não consigo me concentrar numa coisa só. E eu estou aqui falando com vocês, eu acho que dá para entender um português razoável, né? Então tá, aqui Poder Sem Limites, tem uns passo a passo bem legais aqui, e histórias, tem muita história, Tony Robbins conecta muito com histórias dele e de outras pessoas. Na mesma linha, tem este livro aqui, tá? Desperte Seu Gigante Interior. Esse livro, ele segue a mesma tendência do outro, Poder Sem Limites. Ele é um pouco mais organizado, aqui ele já estava experimentado, ele já é do começo dos anos 90, de 91, se eu não me engano, o outro é de 86. Então ele já tinha passado por uma fase de amadurecimento da linguagem dele e da metodologia, ele acrescentou outras coisas, deixou outras bem claras. Então, esse aqui é muito bacana também. É um livro grosso, denso, né? Tem tarefas práticas, tem que praticar, tem que ler com cuidado, fazendo anotações. É um livro para se ler durante um ano. Eu li em um mês. Eu li 2 vezes até. Tinha lido o e-book também. Daí vem esse aqui, que eu comprei numa série, junto com Poder Sem Limites. Passos de Gigante. Aqui ele dá 365 passos para te ir aplicando durante os dias. A metodologia que tinha lá no Desperte Seu Gigante Interior e no Poder Sem Limites, ele destrincha aqui com tarefas mais fáceis, mais, digamos, acessíveis para quem não gosta. Embora o livro seja grosso, ele é nesse formato assim, ó, parágrafos pequenos, certo? Para chamar mais atenção. Na mesma linha, esse eu li, não vou dizer em uma sentada, em 2. Comecei ontem, que eu recebi ele, e terminei de ler hoje à tarde, antes de preparar a live para vocês, que é o Mensagens de um Amigo. É como se fosse ele dando conselhos. Livro curtíssimo, 100 páginas, para quem conhece a literatura de produtividade, de neurolinguística principalmente, esse livro ele é melhor utilizável, tá? Para quem já conhece, porque tem só as temáticas resumidas ali que você segue, e foi feito exatamente porque as pessoas se assustavam com o tamanho dos outros livros, aqueles 2 que eu mostrei, o Desperte Seu Gigante Interior e o Poder Sem Limites. E para a parte financeira tem esse aqui, que é um dos últimos, Inabalável, que ele fala mais para quem investe em ações, quem tem empresa e quem está lidando, principalmente o americano, com as transformações na economia. Ele dá dicas, ele e o Peter Malloch, eles dão dicas de finanças. Alguma coisa eu aproveitei aqui, certo? Que é um dos assuntos do meu interesse, finanças. Eu sou um senhor de 44 anos e tenho 3 filhos.
Então é sempre bom ter certo controle sobre as finanças. Essa é a série de livros de Tony Robbins. Então por que tem essa quantidade de livros dele lá no meu site? Porque eu estou lendo e compartilhando com vocês o que eu estou lendo, como eu sempre fiz. Claro, não compartilhei tudo, alguns só, outros não, tá? Mas é por isso então que eu estou nesse momento Tony Robbins. Estou consumindo porque é um complemento para o curso que eu fiz de foco e disciplina, certo? Então, essa parte está definida. Agora, vamos para o nosso tema da live, que é o eu criança. Bem, na primeira live, eu sugeri uma volta às origens, né? Naturalmente, conhecer de onde é que você veio, a família que você nasceu, tudo, para você receber a herança, né? Você se apropriar da sua herança familiar e do seu tempo. E na terceira live eu falei sobre legado, que seria aquilo que se destaca no meio dessa família ou até na região que você vive, né? E na quarta live, que foi a da semana passada, eu falei sobre perdão e sobre gratidão, que é o início mesmo dessa filosofia que eu proponho aqui, certo? É o sentimento inicial, que foi a última coisa que eu tive contato, por incrível que pareça. Então, como eu falei há pouco que eu gosto de Grécia Antiga e coisa e tal, eu sou super interessado em história, gosto muito, gosto da história da minha família, gosto da história da civilização ocidental. É um mundo à parte, só o século XX tem uma vida de informações ali. Mas eu falo mais diretamente para a vida de cada um, porque eu conto minha história aqui para ter uma conexão com vocês. Mas o meu objetivo nessa série de vídeos é exatamente ter essa conexão, porque muito do que eu sinto e já senti, vocês também sentem. Principalmente o pessoal que me acompanha por causa da música, por causa do rock. Tem tanta coisa, desde aprender a tocar, desde fazer show, desde ouvir música, determinado estilo de música, falar dos artistas. E tem também aquelas coisas que pegaram pra mim, por exemplo, o atrito com aquela realidade que eu tinha dos meus avós, com o mundo lá fora, heavy metal, tem que ser malzão, tatuar demônio, tocar em banda, tocar death metal, black metal, que foi como eu comecei. Então, você imagina, atenção, você é de um lar evangélico, né? Aprende a tocar violão na igreja, tal, acompanhando seus avós, e depois tocar numa banda com Corpse Paint, tocando músicas falando do demônio e coisa do tipo. Mas faz parte da realidade de várias pessoas, não só da minha, né? Essa vivência. Então, o que forçou eu a fazer essas lives foi exatamente a música. E eu explico. E vou responder uma pergunta muito direta que me fizeram. Que foi: o que você quer falando dessas coisas? O que você quer vender? Que produto você está lançando? Aí eu vou falar honestamente. Eu estou fazendo essas lives no Instagram e hoje aqui no Facebook porque eu quero vender minha música. Vender como? Que vocês escutem minha música. É por isso. Simples assim.
E como você faz isso? Como você paga pela sua música? Você pode usar seu serviço de streaming, vai lá, bota a Revna, tá minhas músicas lá, as versões originais, né, que foram lançadas. E também você pode curtir as músicas no meu canal do YouTube. Então, é por isso que eu faço as lives, por causa da música. Mas tem um detalhe que muita gente talvez não leve em consideração, que pra mim, que sou músico, no atual momento da minha vida, a música é mais do que aquilo que sai dos alto-falantes. É mais do que eu fazendo um som de guitarra bacana, fazendo um solo. É mais do que as letras. É mais do que o estilo, me enquadrar num estilo, parecer com Iron Maiden, parecer com Metallica, parecer com grunge. É muito mais do que isso. As letras que eu faço, e por isso eu optei em cantar em português, são para mim compartilhar a minha história, que eu não vivi sozinho, de outras pessoas. E tem outras pessoas como eu que de repente se identificam com aquela história. Minha música só fez sentido para mim quando eu botei as letras em português e comecei a contar minha história através delas. Que eu me conectei. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma música que ela agora se chama Teia da Aranha. Ela foi uma música que eu fiz lá por 2003, ainda com a banda. E eu aproveitei o instrumental dela para fazer uma nova letra. E essa nova letra, e eu quero apresentar numa live, vou postar no serviço de streaming ainda esse ano, estou acertando alguns detalhes dela. Ela conta exatamente o que eu senti quando eu saí da casa dos meus avós para conhecer o mundo e depois a volta. E é muito fortuito falar disso, porque o tema dessa live é o eu criança. Parece meio, eu acho que será que o Caco tá querendo que a gente vire criança novamente? Não, nada disso. Eu propus visitar as origens, o local de onde você veio, e depois conhecer a sua herança e o seu legado familiar, para você exercer o perdão para aquelas pessoas que te magoaram, para aquelas pessoas que te ofenderam, te trataram mal, te abandonaram, abusaram de você. Pô, praticamente para você exercer perdão, perdoar de coração aqui. E para você aprender a ser grato pelo que recebeu. No meu caso, eu só tenho a agradecer. Até o que eu poderia perdoar, eu tive uma dádiva ali. Eu tenho que agradecer. Então, para esse processo, já na finaleira do ano passado, eu voltei a falar com meu pai. Eu fiz na última live que eu fiz sobre perdão e gratidão, aconteceu de me vir à mente um amigo que a gente começou junto, foi o cara que me acompanhou nessa ida pra fora, sabe? Essa ida pra selva, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. E eu briguei com o cara em determinado momento porque estava muito chato. Isso me pesou, e ele morreu de câncer no ano passado. E eu não pude perdoar assim, ou pedir o perdão dele de repente. Ele teve uma vida turbulenta, não é uma pessoa que eu gostaria de ter do meu lado, por isso até eu me afastei. Mas que gostava muito de Nirvana. O que eu fiz? Uma tarde eu revi ali uns trechos da música e a letra e toquei, do jeito que foi. Tem erros, tá no meu canal do YouTube, pra vocês verem lá, Come As You Are, em homenagem a esse meu amigo. Por quê? Porque não adianta eu chegar aqui, falar de perdão, de gratidão e eu não praticar. Não adianta. E quando a gente fala disso e a gente está comprometido com uma ideia, com uma filosofia de vida, com um plano bem traçado lá na frente, sabe? Um lugar que você quer chegar,
você tem que primeiro praticar isso. Então eu nunca vou falar aqui nessas lives ou em qualquer espaço meu coisas que eu não pratiquei. Livros que eu não li e coisas que eu não testei. Por quê? Porque não faz sentido. Já tem gente pra caramba fazendo isso, não precisa eu também. Até porque muitas das pessoas que consomem meu conteúdo, que lêem meus textos e assistem meus vídeos, são pessoas da minha família, que vê isso acontecendo o tempo todo. Então, eu opto por testar comigo mesmo. Por isso que eu indiquei os cursos, os treinamentos, botei porque eu acredito que muita gente precisa. Tem gente que quer empreender, tem gente que precisa ter um foco na vida. E a minha música, o comprometimento que eu tenho hoje é transmitir a minha história com a minha música, para que as outras pessoas se identifiquem e se conectem com ela e consigam de repente passar por dificuldades da forma que eu passei, porque hoje eu tenho a melhor vida do mundo. Minha vida não é perfeita, mas ela me enche de alegria. As coisas que eu faço me deixam eufórico. E simplesmente por eu fazer. Isso veio há muito pouco tempo. Então, falando exatamente desse eu criança, vamos focar no tema da live. Já tem bastante explicação, 40 minutos de live já. Que é o seguinte: a gente passa, no meu caso, foi a infância na casa dos meus avós. Ali eu me preparei para o mundo. Eu recebi carinho, recebi amor, recebi alimentação, tudo. E quando eu senti o gostinho de fora, que foi na época que eu comecei a ir para a escola, saía daquela minha rotina de ir no médico, no posto de saúde, no mercadinho com meus avós, comecei a frequentar a escola, conheci outras pessoas, comecei a jogar bola, comecei a andar na rua, entendeu? Começou um processo de eu me afastar desse centro da minha origem e chegar num outro nível de consciência, que pra mim foi doloroso, cheio de tensão, mas para a maioria das pessoas é. Por quê? Porque eu saía daquele lar dos meus avós, aquela coisa controlada, e começava a me arriscar. Em muitos momentos eu me senti totalmente perdido, mas tinha aquela coisa de pertencer a um grupo, que é a coisa que o rock dá muito pra gente. A gente pertence a um grupo identificável, compartilhando gírias, muitas vezes, e vestindo a mesma roupa, ouvindo a mesma música, indo nos mesmos eventos. Isso é sensacional. Isso é muito bom. Então, quando eu saí, que o estopim foi uma apresentação do Metallica no Grammy, quando eu saí dessa bolha ali da minha família, dos meus avós, e eu comecei a conhecer rock, não queria mais tocar violão, queria tocar guitarra, essas coisas todas, eu comecei a ter contato com cigarro, com bebida, com drogas, com pessoas que já praticavam crimes, porque não tem como você usar drogas e estar num ambiente limpinho. Não, você acaba se sujando. E meu ego se desprendeu do meu controle de uma forma que eu cheguei por muito tempo a acreditar que que o mundo girava em torno do meu umbigo. Quem leu hoje o texto que eu postei hoje de manhã no meu site cacoramos.com, lá no meu blog sobre o eu criança, já deve estar sabendo de onde eu quero chegar. Então eu achava que eu era o grande protagonista de uma história maravilhosa e que tudo ao meu redor era cenário, figuração e coadjuvantes. Uma ideia completamente absurda. Mas esse era o meu ego.
Esse foi o ego que eu fez eu tocar guitarra, que eu fez eu querer fazer bandas. Eu achava que eu, muito rápido, ia ser reconhecido, ia virar milionário, uma estrela do rock. Tem os caras do Metallica, do Iron Maiden. Eu achava, sinceramente, eu acreditava nessa versão. Mesmo que durante a semana eu tivesse que trabalhar numa marcenaria, numa transportadora, ou numa metalúrgica. Às vezes, passar desempregado, passar por dificuldades. Eu tinha essa visão. Só que quem toca em banda sabe do que eu vou falar. É uma parcela muito pequena que consegue fazer uma carreira lançando álbuns, tocando ao vivo, mantendo uma formação mais ou menos estável. O normal é banda se separando, brigando, toca aqui, acaba lá, não consegue gravar, os projetos ficam pela metade, e é assim. E eu fiquei muito tempo nessa pegada. E fui morar com a minha mãe, larguei a casa dos meus avós, já ainda adolescente, fui morar com a minha mãe para poder sair de noite, para poder receber meus amigos. E aí eu me senti numa selva. Tinha a coisa de ter contato com coisas diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, sensações diferentes, mas tinha os perigos. E em um determinado ponto, eu notei que o meu ego era só uma projeção minha, criação da minha cabeça. Que as necessidades, as minhas deficiências, sim, eram reais. Não dava pra maquiar. Claro, eu podia subir no palco e tocar com uma banda. Eu posso hoje, como eu faço nas áreas, pegar meus instrumentos, tocar minhas músicas, tocar covers. Pra mim, tranquilo isso aí. São desde os 8 anos tocando. Mas eu vi que a minha vida era uma bagunça. E de muitos outros amigos também. A gente vivia aquele momento de tomar trago e ficar fumando, conversando, ouvindo música. Isso aí era legal, o resto era só aflição. Era só se ralar. E dentro de várias frustrações, eu acabei arrumando um emprego melhor, assim, que deu certa estabilidade financeira. E aquilo ali coincidiu com o meu avô adoecer, ficar hospitalizado várias vezes, eu acompanhei ele e ele morreu. Daí eu estava bem empregado, estava legal, só que não tinha formado uma banda. Eu já tinha condições de gravar em casa e ficava procrastinando. Comecei principalmente me desmotivar. Então teve um impacto muito grande para mim essa perda do meu avô. Ver ele definhar, adoecer e falecer. Depois virou uma confusão na nossa família, meio que se dispersou. E quando no auge da depressão, que eu queria voltar para aquele mundinho onde eu tava lá atrás, que eu falei para você, lá nas origens, lá junto com meus avós, não tinha como. E eu falo isso na música Teia de Aranha. A gente volta, não tem mais aquele lugar. E depois de muito tempo, já casado, já com filhos, que eu consegui perceber a beleza que existe no mundo. A verdadeira motivação. E muito que acelerou isso, essa minha consciência, foi o método Cronos, do Wendel Carvalho, que tem os links em todas as minhas postagens, tanto no blog como no YouTube. Foi ali que eu comecei a medir, a ter uma baliza das coisas que eu estava fazendo, a entender por que eu começava projetos e eu não tinha o fruto disso. Então, quando eu comecei a analisar e tentar ver uma essência nas minhas músicas e eu não encontrava, não fazia sentido, eu comecei a juntar as pecinhas, fui juntando, até que eu entendi. O que aconteceu? A minha arte não era genuína. Ela vinha de momentos que eu queria imitar outros artistas. Às vezes
eram só expressões do ego, solos elaborados, rápidos, coisa e tal. Não tinha essência. As letras eram só repetições de frases de outras músicas, em determinado contexto, e era isso. Não tinha essência nenhuma, não tinha. Tinha o meu amor pelo rock, pelo heavy metal, queria imitar aquela coisa de Aristóteles, né, de fazer uma imitação, né, para depois buscar o estilo. Mas, tirando isso, não tinha nada. Mesmo acumulando, que nem eu falei pra você, conhecimento com produção musical, com lidar com o computador, o acústico, um monte de coisa. Ter estudado outras técnicas de guitarra, isso não virava um produto. O que é um produto? Coisas. Então, chegou ao ponto de, no meio do ano passado, alguém chegar... se um empresário... Chegaram pra mim, se um empresário te contratar agora, te dar 10 mil reais para te fazer um show, tu tem um repertório pronto para apresentar? Depois de 25 anos tocando em bandas, eu falei, não tem. Por quê? Porque minhas músicas ficaram aos pedaços, tem 500 demos da mesma música, mudo letra, mudo arranjo, fiquei nessas. Quando eu tinha outros músicos tocando comigo, coisa que já não tem desde 2009, eu conseguia focar. E esses caras só conseguem tocar isso, então vamos tocar isso aqui. E a gente conseguia fazer a apresentação ao vivo, às vezes gravação, que nem essa que vocês estão ouvindo de fundo, que é da Waze Tal, que é com a banda aí. Então, vendo esse lar destruído lá, e tendo perdido a minha avó também, ela ficou um tempo fora daquele lar também, aquele lar não existe mais, mas ela ficou revezando, né, morando com os filhos. Eu descobri que tinha um lugar onde eu podia sentir aquilo. E o momento certo foi quando, não foi um dia específico, né, foi um período. Quando eu restaurei esse violão, que foi o instrumento no qual eu aprendi a tocar, que era da minha tia. Imagina, eu com 8 anos tocava exatamente nesse violão aqui. Recebi ele, mandei restaurar para deixar ele tocava, e recebi uma caixa de fotos da minha infância, dos meus parentes, até as fotos da família, depois que meu avô morreu. E isso já me deu uma coisa, já juntou com a realidade aqui com as crianças, que eu saio para brincar, que a gente tem uma realidade junto, as refeições juntos. Então eu vi que tudo aquilo estava dentro de mim, mas ainda havia aquelas tensões que me separaram lá, quando eu saí da casa dos meus avós. Como juntar isso? E por incrível que pareça, depois que eu comecei a desenvolver esse lado mais prático, eu consegui me conectar com essa essência que faltava. Que o meu ego, ele foi embora, mas ele deixou um vácuo. Se eu não sou o meu ego, o que eu sou? Aí que vem aquele papo de voltar lá nas origens e tentar resgatar o que dá título a essa live, o eu criança. O que é o eu criança? É tentar sentir mesmo a sensação de estar lá atrás. Um gatilho que eu uso para isso, eu uso não, mas que eventualmente acontece, é eu passar por esse vendedor de churrasquinho, que aqui tem muito, e eu senti aquele cheiro do carvão dentro da lata ali, daquela churrascaria, queimando. Lembra os aquecedores que meu avô fazia com uma lata de tinta. Ele fazia furos nela, assim como se fosse uma abóbora de Halloween, e botava dentro carvão queimando para aquecer a casa. E aquilo lá me remete aos tempos de juventude e eu sinto aquela euforia. Eu consigo de novo sentir a euforia de quando eu comprava uma revista ou comprava um disco novo. E sabe como eu desperto essa sensação? Não é com algum estímulo. Eu só vou pra lá. Lembro daquilo, lembro do cheiro, lembro da sensação. Ou dos verões quentes que batia aquela brisa
eu me lembrava, eu recordo o momento que eu ficava na área dos meus avós e que ventava, assim, quando estava muito quente, aquela brisa. E aquele sentimento de criança, assim, sem culpa, sem preocupação, sem pesar, fantástico. E como que eu consegui? Com esses livros, a neurolinguística. Tony Robbins ajuda muito nisso. Stephen Covey ajuda muito nisso. A ir para a conectar essas coisas que estão dentro de você, mas estão adormecidas. Porque se você lá atrás tinha muita coisa para perdoar, como eu falei na última live, ser grato, perdoa aquilo, tira aquilo de dentro de ti, só fica com a coisa boa, aquilo que mantém tua luz, tua essência. Então esse é o cerne da minha filosofia de vida. Eu vejo esse período que lá dentro da minha espiritualidade está o menino aquele que aprende a tocar violão na igreja, essas coisas, com o cuidado, o amor que recebi dos meus tios, do carinho dos meus primos, daquela alegria, daquele mundo lúdico. Ele está aqui dentro, para mim acessar quando eu quiser. Porque eu não estava conseguindo fazer, era acessar. Agora que eu consigo ter uma técnica para acessar isso dentro de mim, eu consigo transportar. Então, como eu tirei isso, essa coisa do eu criança, e joguei para fora? Fazendo música, me conectando às minhas músicas, contando a minha história. E tem muita gente que se vê numa vida adulta, passa por relacionamentos que não deram certo, às vezes com pobreza financeira, não tem onde morar direito, cheio de dívidas e desesperado, não tem por onde se pegar. E sempre tem. Tá tudo lá dentro da gente, só que esses sentimentos a gente tem que trabalhar. Tem que, principalmente, gratidão e perdão. Só tem duas alternativas, duas ações a serem feitas para quem quer ter uma vida plena. Visitar o passado e encarar como sábio, assistindo de fora, como se estivesse vendo um filme, e pegar, eu preciso perdoar esse cara que me fez mal, essa pessoa que me fez mal, eu preciso ser grato por isso, por aquilo. Daí juntar tudo isso, parte a gratidão, parte é perdão. Fazendo esse movimento, a mágica começa a acontecer. Mas é uma coisa que parece conto da carochinha. Mas é assim. Você tem sensações boas. Nem que seja, às vezes, de ter tomado uma cerveja com os amigos, um momento que você estava ouvindo o som, estava feliz. Não precisa encher a cara para aquele momento, para sentir aquela alegria. Apenas se conecta com aquilo. Se conecta com aquela alegria. E encara as coisas desse jeito. Muda a tua fisiologia. Cuida mais da tua saúde, da tua alimentação, bebe menos, fuma menos, evita fumar, evita usar drogas, ouça mais música, leia mais. Pensa comigo, se você tem um emprego, um deslocamento e as horas trabalhadas você fica 12 horas fora, seu dia tem 24, você vai dormir 6, 7 horas, daí você já tem 19, 18, 16 horas perdidas, você tem 4. Tira uma para cuidar da sua saúde. Tira uma hora para ler. Tira uma hora para ouvir música. Tira uma hora para organizar seus pensamentos. 4 horas. Preenche teu tempo assim. Vai se sentir muito mais realizado e vai ser muito mais proveitoso. Então, respondi as questões inicialmente. Falei dos livros, por que eu estou lendo esses livros, por que eu estou indicando, por causa de que momento. Falei do meu site, então é hora de encerrar essa live que hoje teve que ser no Facebook. Espero você no próximo sábado, ou no Instagram, ou aqui mesmo no Facebook. Então, tenham uma ótima semana. Não deixem de visitar o meu canal do YouTube, de ir lá no meu site cacoramos.com e curtir o conteúdo nas minhas redes sociais. Uma ótima semana
e até próximo sábado.